capítulo que a gente vai ver hoje, né, ele tem a ver com o surgimento de Roma, né. Então a gente vai ver, assim, quais são os fatores que, levaram ao surgimento dessa cidade que foi tão importante, né, dentro da história da humanidade, continua sendo, né, mas hoje é mais pelos aspectos históricos mesmo. E Roma já foi o, entre aspas, "o centro do mundo", né, então, hoje a gente não vai ver esse período onde Roma foi centro do mundo, mas foi vamos ver como se chegou aí, né, como se chegou a se compor esse império que durou mais de 1000 anos, né, e que foi tão importante para determinar, assim, a muitas das coisas que a gente vive hoje na nossa cultura é devido a essa experiência que a humanidade fez, tendo o Império Romano como centro do mundo, né. Bom, a gente, vai ver então, tanto a lenda, né, a lenda que existe uma lenda do surgimento de Roma, vamos ver também os aspectos gerais que existiam nesse período histórico, não só em Roma, mas em todo mundo conhecido na época, né, naquela região ali que fica entre Europa e Oriente Médio, né, tudo que estava acontecendo naquela região, naquele período. Como eu falei para vocês, a gente, nesse momento, nesse primeiro livro, eu não trato, assim, das relações com outros continentes, como América, como Oceania, como África, né, porque é como entender, o que eu busquei foi entender como surge essa mentalidade imperialista, patriarcal, né, e que na realidade tomou o mundo inteiro, né, e hoje a gente está muito determinado por essa mentalidade. Então, hoje a gente vai ver essas origens dentro dessa cidade especificamente, Roma, né, e a gente quando fala de Roma, a gente não fala só de uma cidade, a gente fala de um império, mas aqui a gente vai ver o surgimento da cidade. Então, para entender como é que surgiu Roma, a gente tem que entender como é que funcionava o mundo antigo, quais eram as bases sociais, né, e econômicas do mundo antigo, porque entender isso vai nos proporcionar entender o porquê que surge ali eh, na beira do rio, né, agora me falta o nome dele em português, é Tevere em italiano. Eu gravei tanto como Tevere que me falta sempre o nome em, bom, depois eu tenho anotado aqui, durante a apresentação vai aparecer o nome do rio, né. Mas esse rio que tem na cidade de Roma, por que que ele foi tão importante para o surgimento da cidade justo ali, né. Bom, então a gente vai ver que nessa época, o nosso último encontro, a gente já viu um pouquinho isso, né, o quanto o mundo antigo ele está dividido um pouco em culturas e civilizações que estavam muito voltadas para a guerra, né, e outras culturas e civilizações que estavam mais voltadas para o comércio. Então, as culturas que estavam mais ligadas ao comércio, elas também tinham um grande nível de navegação, né, e também eram culturas que estavam ligadas ao artesanato, à à à produção agrícola, e também esse comércio, como a gente viu da última vez, era um comércio humano também, né, então existia a escravidão e muitas vezes o comércio era de seres humanos, a própria movimentação dos barcos, muitas vezes, tinha uma atração humana, né. E esses os barcos, né, a navegação era muito importante para esse comércio, mas a gente também tinha, atração animal, né, como um elemento de que fazia esse comércio, dentro da terra, né, dentro dos do os navios levavam as coisas até os portos, né, mas depois dentro da terra existia muito, o comércio feito levando mercadorias por animal de tração.
a própria agricultura também sendo movida muito pelos animais de tração, né. Então, a gente vai ter, o comércio dessa forma, né, como um polo super importante, mas outro polo econômico muito importante dentro da antiguidade, que a gente pode dizer que ainda hoje é assim, mas é sempre muito disfarçado isso, né, não é claro, são as guerras, né. Então, a partir do mundo antigo, quando a gente começa a ter os impérios e as propriedades e a luta pela terra, né, então a gente vai ter a guerra como um elemento econômico muito importante, né. E como é que funcionava a questão da guerra como elemento econômico? Então era o saque, né, o saque simples, né, se invadia uma cidade e se roubava tudo que tinha dentro dela, né, se tomava conta da cidade, se escravizava a população que existia na cidade e se tomava tudo que pertencia ali, e isso era considerado legítimo na Idade Antiga, né. Então, os impérios, em geral, quando eles se formavam, eles já se formavam com essa proposição da guerra. E daí, então, existiam muitos guerreiros, né, que eram mercenários. E o mercenário é o que vende, é o soldado que vende, né, a sua participação dentro das guerras, a sua habilidade com as armas, a habilidade de guerrear. E interessante do mercenário é que ele não está assim ligado emocionalmente, ligado afetivamente com um território ou com um soberano. Ele, na realidade, ele vende a força de guerra dele, né. E então, hã, os mercenários, eles podiam também ser muito cruéis, porque eles o que que se acontecia, dentro da quando se invadia uma cidade, né, se roubava todas as mercadorias, era comum ter as mulheres, né, serem violentadas, porque era como um troféu de guerra a violência contra a mulher, né. E depois a escravidão, né, levar a escravidão. E os mercenários, então, é claro que eles buscavam um botim de guerra grande, né, e eles viviam basicamente disso. Então, o movimento com as guerras era muito grande para alguns impérios que estavam centrados sobre a guerra. A gente vai ver o mundo antigo muito dividido entre esses 2 polos, assim como a gente viu na aula passada, né, esses 2 polos, que era Esparta e Atenas, né, Atenas voltado mais para o comércio, Esparta voltada para a guerra. Então essa divisão que existiu dentro da Grécia, a gente vai ver ela se manifestar em vários impérios, né. Então impérios, cidades, né, que tinham que eram mais, voltadas para a cultura e para o comércio, e cidades que eram mais voltadas, eram mais agonistas, né, elas eram mais voltadas para a guerra, para o roubo, para então, é como que se construía grandes impérios em cima de uma mentalidade de sempre invadir outro povo, de sempre buscar outro povo para receber recursos, né. E isso então cria uma mentalidade bastante expansionista. O expansionismo, ele tem por detrás dele, né, mesmo o expansionismo que existe hoje, ele tem por detrás dele esta mentalidade. E é interessante a gente perceber que isso nos toma inclusive em nível individual, né, porque uma das características que a gente tem na nossa cultura hoje, né, é o expansionismo. Então a gente quer crescer ilimitadamente, a gente quer abrir cada vez mais espaço, ser cada vez maior, né. E isso por trás tem essa mentalidade expansionista, que depende de ir lá buscar novos espaços, de ir buscar nova para nutrir, né, eh esse centro, né, que se nutre das riquezas que são retiradas de outros lugares. Então, que é a base da economia baseada na guerra, né. É interessante que a economia, quando ela é baseada no comércio, então ela vai ter uma outra perspectiva, que é a perspectiva
de estar ligada mais à relação, né? A relação que se faz, né? Ela é mais relacional, ela não é tão impositiva, né? Então, se estabelece relações e com essas relações se tem trocas. É claro que depois, mais tarde, a gente vai ver que isso vai sendo contaminado na nossa cultura, o próprio comércio ele vai se estabelecer por meio de guerras comerciais, etc., né? Mas a gente pode ver assim que no início de tudo isso, né, o comércio ele proporcionava culturas que tinham mais troca cultural, mais relação. Então, nesses lugares tinha universidades, tinha nessa época ainda não eram universidades, mas tinham esses centros, né, onde tinha o aprendizado da filosofia, as escolas filosóficas, né? E os primeiros métodos de ensino com professor, etc., estavam muito ligadas a essas escolas onde tinham comércio. As grandíssimas bibliotecas da antiguidade aconteciam sempre próximo a portos, né? Onde os navios eram convidados a deixar seus textos, né, como acontecia, por exemplo, na grande biblioteca de Alexandria, né, cada vez que um navio chegava em Alexandria, era requisitado que o navio deixasse os seus livros na biblioteca, né, com um confisco que existia para quem chegasse em Alexandria. E esses textos eram todos traduzidos para o grego, né? Também interessante isso que aconteceu em Alexandria, mas que aconteceu em outras bibliotecas que estavam mais ligadas a essas culturas que tinham a ver com o comércio. Então, a gente vai ver que nessa época, né, que assim vamos se situar mais ou menos 300, 200 antes de Cristo. Então, as ilhas gregas, as polis gregas, nas várias cidades que tinham, eram pequenos reinos, mas eles tinham uma sensação de unidade. Essa unidade, ela era uma unidade que se dava pela cultura e pela língua, né? A língua grega. Então, a unidade que a gente chama helênica, né? Que o helênico tem a ver com a cultura grega, essa unidade, ela era uma cosmovisão, ela tinha um jeito de ver o mundo, né, um jeito que estava baseado na filosofia, na arte, nos esportes. Então, e mesmo as Olimpíadas, né, tem a ver com essa unidade helênica. O que acontece? Essas várias cidades-estados, elas brigavam muito entre si, né? Mas mesmo assim elas tinham uma sensação de unidade. No final, todos eram gregos, né? E todos estavam unidos em torno de Elas, né? Que é essa cultura helênica. E essa cultura helênica, ela tende a se espalhar, né, além da fronteira grega, principalmente com a, a ocasião em que Alexandre Magno, né, vai ter uma política expansionista, ele toma conta, né, de toda a região que tem a ver com a Grécia e outras regiões, constrói um grande império, né? E ele está todo, ele era aluno de Aristóteles, né? Então ele está todo baseado dentro da cultura helênica, e ele espalha isso por toda a região. Então a gente vai ter os helênicos assim influenciando muito por exemplo, mesmo em Israel, né? Nessa região da Jerusalém, a gente vai ter os helênicos no Egito, vai ter helênicos na Europa, né? Essa visão, essa cosmovisão. A língua grega se torna muito importante, muito falada nesse mundo conhecido. Bom, ao mesmo tempo, a gente vai ter, no mesmo período, a gente vai ter um momento que é. Só um pouquinho que o Marco está me dando uma bebidinha aqui. Um cafezinho gelado.
Então, a gente vai ter no mesmo período, né, pessoal, um a cultura síria, né, que vai ser uma cultura que é, assim, muito guerreira, né, muito voltada pra guerra. A cultura síria, ela tá localizada ali onde surgiu a civilização, né, em torno do rio Tigre e Eufrates, né. Então, os assírios, eles eram muito guerreiros, né, e muito, assim, voltados realmente, a economia voltada toda para a guerra. E eles vão pesquisar nesse período muitas estratégias de técnicas de guerra, né, que tornaram eles muito poderosos. E uma das coisas que eles criaram, que era absolutamente horrível, né, assim, era um jeito de acabar com a identidade dos povos que eles invadiam, que eles faziam assim, quando chegava um quando eles invadiam uma região, né, além de fazer o saque daquela região e todas as coisas que são relativas a isso, eles tomavam posse da região e tiravam toda a elite, hã intelectualizada daquela cidade, daquela região, e espalhavam para outros lugares, para outras regiões que eles tinham tomado, né. Eles entravam nas cidades, ficava só a população que era mais humilde, sem educação, que eram mais ligados à produção da terra, né, e daí eles, através disso, eles enfiavam lá pessoas, né, também, outros invadidos de outras regiões, então eles compunham os grupos mais intelectuais eram de pessoas de várias culturas, né, e com isso eles arrasavam a identidade dos povos onde eles invadiam, né, eles criaram esse tipo de técnica e que foi uma coisa muito terrível para vários povos, né, porque é como se eles não acabavam somente com a cidade, ou com as posses, ou com a arte do lugar, mas eles acabavam com o sentido de identidade das pessoas, né. Eles faziam com que aquela cultura, como cultura, desaparecesse. Então essa estratégia síria, né, ela se perpetuou mesmo depois que os assírios já não existiam mais, né, como império, ela se perpetuou, ela foi se tomando outras regiões. Só que teve um fenômeno que foi interessante, que é um fenômeno que aconteceu onde não houve isso, né, que foi justamente o povo de Judá, que hoje compõe as pessoas que moram em Israel, né, o povo judeu. Então, eles entraram em Judá, eles aprisionaram todo o povo, né, fizeram a mesma estratégia, né, mandaram, as pessoas que eram mais intelectuais, espalharam por várias vilas, dissolveram a identidade do povo. Só que a forma, a cultura do povo de Judá, ela partia de um princípio não territorial, que a gente já viu isso há uns 3 capítulos atrás, eu acho, 2 ou 3 capítulos atrás, a gente viu sobre isso, que, dentro do povo judeu, o que importa não é uma divindade em si, no sentido de um de um Deus específico. É claro que eles se consideram o povo elegido por Deus, mas a história principal para o povo de Judá é essa unidade não territorial, né? Essa sensação de ter uma história em comum como povo. E isso é como que ficou dentro de cada pessoa dessa cultura. Então, mesmo que eles tenham sido presos e espalhados por várias regiões, mesmo assim, eles manteram a sua identidade. Então, no caso do povo de Judá, eles não conseguiram fazer isso, foi o único povo que eles não conseguiram fazer isso, e possivelmente a unidade e a persistência do povo judeu tenha muito a ver com essa forma de se colocar frente ao mundo, né. Então não é o território que me faz unidade, mas sim a crença comum, um sentido de unidade que tem a ver com um espírito em comum, com uma história em comum, né. E isso
tornou esse povo muito forte e resistente, de forma que a identidade deles não se enfraqueceu com isso, muito pelo contrário. Bom, então, o que a gente vai ver, opa, desculpa, a gente vai ver que aos poucos, né, existe uma introdução, né, nessas culturas, que tem a ver com a Grécia, tem a ver com a Roma, né? Toda essa região que tinha, são regiões, tanto a Grécia como a região que a gente vai ver que chamava Etrúria, né? Antes de ter os romanos, os latinos, né? Chamava Etrúria porque tínhamos o povo etrusco que morava ali. Né? Então essa região ela era característica por uma cultura muito assim voltada à agricultura, né? E com hábitos muito simples, né? Tanto o povo grego quanto o povo romano, eles tinham hábitos muito simples. A comida era muito simples, o jeito de vestir muito simples. E o povo oriental, os assírios, todo o povo que morava nesse Oriente Próximo, né? A cultura oriental ela já era uma cultura diferente, né? Era uma cultura que tinha uma pesquisa de sabores exóticos, né? Vestimentas, perfumes, luxo, o próprio mosaico, por exemplo, como arte que vai tomar a Europa depois, né? Vai ter muitas representações através de mosaicos, ele vai ter uma origem oriental, né? Mas oriental nesse sentido do Oriente Próximo, né? Então, o que a gente chama de Oriente Médio hoje. Então, a forma como se governava nessa região é através de uma elite super poderosa, né? Ao qual o povo devia obediência cega praticamente, né? E eram pessoas muito, muito ricas, né? Muito poderosas e eram culturas que ostentavam muito luxo. Né? Então, é a cultura dos sultões, dos haréns, dos eunucos, né? Então, é uma cultura que vai, aos poucos, ir contagiando, né? Tanto o povo romano quanto o povo grego. Então, aos poucos, né, segundo alguns autores que eu li, depois de Alexandre Magno, quando cai finalmente a Grécia, ela vai não se recuperar da perda de Alexandre Magno, né, porque ele as pessoas que reinaram depois dele não conseguiram manter o império, então aí a Grécia é invadida pela cultura oriental. Né? Da mesma forma, o Império Romano, à medida que ele vai entrar em decadência, isso a gente vai ver mais tarde, né? Ele também vai se transferir para a região de Constantinopla, né? Que antes não tinha. Constantinopla se compõe com base nessa. Se compõe justamente pela questão do Império Romano que se muda para lá, né? Então, essa cultura oriental ela vai tomando conta também da Europa, né? Ela vai se aproximando. Naquele livro Memórias de Adriano, né, que conta a história do imperador Adriano, tem uma passagem que ele diz isso, né, que os romanos eram um povo rude, um povo que comia, como ele dizia, é um povo que toma cerveja, come cebola e alho, né? E de repente se viu no meio de banquetes com aves exóticas, carnes super temperadas, bebidas diferentes, né? Danças, que era uma coisa que esse povo não estava acostumado, né? Então, a vida, tanto dos gregos originais quanto dos romanos, não tinha esse luxo. Esse luxo vem dos sultões, vem da cultura oriental, né? Então, a cultura oriental ela começa a influenciar o mundo antigo, né? O Ocidente antigo,
a partir do momento, então, que a Grécia vai entrar em decadência e essa cultura oriental vai aos poucos se misturando à cultura grega e depois, mais tarde, ela vai se misturar à cultura romana, né? Aqui a gente está no início de Roma e isso ainda não acontece. Bom, na mesma época, tá? E essa época que eu vou colocar aqui para vocês é uma época longa, tá, pessoal? Uma época assim, tipo de 900 antes de Cristo a 200 antes de Cristo. Houve um fenômeno em termos de fé, né? Em termos de manifestação do sagrado, que aconteceu em várias regiões do mundo, sem que as pessoas que tivessem envolvidas nessas manifestações soubessem uma das outras, né? Então não é que houve que essas pessoas trocaram uma mensagem no WhatsApp para combinar o que elas iam fazer, né? Elas não sabiam da existência uma das outras, então a gente acredita que tenha sido um fenômeno de massa crítica, que tenha mudado um tipo de mentalidade, um jeito de se relacionar com o mundo. Então a gente vai ver assim que nesse período histórico a gente tem as grandes civilizações que surgem, muito guerreiras, né? A maioria ela está mais voltada para a guerra do que para o comércio, né? Então, muito saque, muita violência. A gente vai ter toda a questão dessas hordas de indo-europeus que vêm invadindo, um invade em cima do outro, né? Então, muita morte, muita exploração, muita escravidão. E, de repente, começa a surgir em vários pontos do mundo um movimento, né? Um movimento que busca um outro tipo de reflexão com a vida. O filósofo que é Jaspers, né? Ele é um filósofo alemão que se deu conta disso, ele coloca que possivelmente o surgimento seja justo uma reação, né, a, a essa violência, porque como a gente viu, originalmente a humanidade não tinha essa violência. Então, nesse período histórico, né, mais ou menos 1000 antes de Cristo, a gente começa a ver guerras terríveis, né? Um nível de violência altíssimo que não existia na humanidade antes, uma violência nesse nível, né? Técnicas de guerra cada vez mais violentas, mais agressivas, né? Armas de guerras novas, a tecnologia da guerra se implementando cada vez mais, né? Então, e daí surge um movimento espiritual diferente, em várias partes do mundo. Então, esse movimento, essa elevação espiritual, ela não é cada um dos homens que trouxe essa modificação, não é que eles falavam exatamente a mesma coisa, tá? Mas eles tinham um princípio muito semelhante uns com os outros. Então, é como se a humanidade precisasse uma saída naquele momento, né? Então, vem um tipo de transcendência, um nível de conexão que nunca existiu antes, um entendimento sobre a vida e sobre a divindade que nunca existiu antes. E que, então, a gente vai chamar esse período de era axial. São vários nomes, tá? Mas eu vou falar de alguns, né? Então, a gente vai ter Buda no Nepal, né? Confúcio na China, Zaratustra no Irã, Isaías em Judá, Pitágoras na Grécia, mas aqui a gente pode ver quase todos os filósofos gregos um pouco nessa linha. Então, o que eles colocavam, né? Que através do vivenciado, um convite a chegar a um profundo encontro consigo mesmo, trazendo paz, amor e compaixão. Então, paz, amor e compaixão passam a ser algo, né, como que é o centro de uma vida espiritual, e o centro dessa vida espiritual deixa de ser um Deus externo ou vários deuses para ser uma atitude minha comigo mesmo e com a vida. Então, desde a filosofia grega até os profetas, até
a forma do budismo ver o mundo, né? Todas passavam por com esse mesmo princípio, falando coisas diferentes, com práticas diferentes, mas buscavam uma conexão consigo, a paz, o amor e a compaixão. Para a gente que está numa cultura que recebeu muita influência do cristianismo, de outras religiões monoteístas, né? Então, parece que esse discurso a gente já conhece, né? Mas naquela época não existia, né? Nunca tinha se falado disso como um princípio de existência. Então, esses homens, né, eles trouxeram essa visão. Tem um livro, inclusive, que tem toda uma discussão de por que são só homens, né? Por que não teve mulheres, ou se teve mulheres e não foram lembradas, né? Então, isso fica com um grande ponto de interrogação. A gente vai ter a Aspásia na Grécia, né? Em Alexandria, na realidade. Quem sabe, né, poderia se colocar ela aí como uma filósofa que tem essa característica, né? Porque ela era uma grande professora. Mas, de fato, não, o Jaspers não menciona mulheres. Bom, e qual era todos esses sábios, né? Qual era a regra de ouro de todos os ensinamentos de todas essas pessoas, né? Não fazer aos demais o que não queres que façam a ti. Né? Então, levando a questão ética para o indivíduo, né? Para a pessoa, que ela tem o poder de decisão sobre como levar sua vida, né? E que existem princípios éticos que regem as relações. Então, todos esses grandes sábios, eles tiveram muita influência, eles são pessoas que influenciaram o mundo até hoje, né? A visão deles também, apesar que alguns fundam religiões, outros fundam escolas de filosofia, né? Mas todos tinham a visão de que não existia um povo específico com direitos, né? Que todos tinham o direito sagrado, né? Era de todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos tinham os mesmos direitos e tinham essa possibilidade de acesso à sabedoria e aos princípios de conexão, ok? Então, não é porque nasceu na minha região, é da minha religião, que a pessoa tinha mais valor que outra pessoa que não tinha nascido na minha região ou não era da minha religião, da minha cultura. Bom, daí, claro, né, que todos esses movimentos sofreram, em algum momento, começa os seus discípulos, né, começam a ter regras, dizer o que é e o que não é o que o mestre falou, né? E daí começam a brigar para ver quem é que tem razão, e daí começa todo um processo de exclusão. Então, quando se começa a brigar para ver quem é que disse ou não disse, ou quem é que pode participar do ritual, pode receber aquele ensinamento, e quem não pode, então a era axial estava acabando. Bom, então eu quero falar também um pouquinho dessa região onde nasce a cidade de Roma, né? Essa região, agora vamos um pouquinho, agora que eu dei o contexto mundial, onde esse tudo que eu falei até agora é o contexto mundial de como mundial, mundo conhecido, né? De onde, da época histórica onde surge Roma. E a Roma, ela nasce numa região da Itália que se chama Lácio, né? E no Lácio existia o povo etrusco antes de existir o povo latino. Né? Os latinos são o povo que vai fundar Roma. Né? Então, os etruscos, eles eram um povo
onde os relatos, os poucos relatos que se tem dos etruscos, era que é uma sociedade bastante hedonista, bastante voltada para o prazer, um pouco semelhante à cultura minoica, e as mulheres muito participativas, muito inseridas na sociedade, né? Uma sociedade bastante igualitária, onde as mulheres participavam ativamente de todas as atividades. E aqui a gente tem uma estatuetinha etrusca, né, que mostra um pouco, ela é uma estatuetinha que ela fica em cima, inclusive, de um sarcófago, mas ela mostra um pouco essa relação, né, entre homem e mulher, que a gente vê pela figura, né, como uma coisa de muito prazer, de companheirismo, né, então, mas relatos, inclusive, de gregos que visitaram a Etrúria, já relatos escritos de gregos, né, vão falar de uma sociedade que os gregos chegaram a ficar chocados, né, os relatos falavam de uma sociedade onde a mulher era super participativa, que as mulheres sentavam juntos na mesa, que elas falavam por igual com os homens, né, então isso foi um relato grego que vinha como uma crítica, né? Mas que nos dá conta de que a Etrúria era uma sociedade mais participativa, né? O Império Etrusco, na realidade. Bom, então, existe uma lenda, né, sobre o surgimento de Roma que eu quero contar para vocês. É uma lenda, né? Que tem a ver com essa loba, né? Então, um dos símbolos de Roma é a loba. Né? Bom, agora eu vou contar toda a história, vocês vão saber por quê. Então, Roma, né, segundo a lenda, ela tem um pé lá em Troia, tá? Então, quando os micenos invadem Troia e acabam com, com Troia, com a cidade de Troia, né? Então todos fogem, os troianos fogem. Existia um grande general lá que era o Enéas, né? E ele foge. Né? E, inclusive esse quadro tem essa representação, né? Porque ele foge com o filhinho, né? E ele leva nos braços o pai, né? Que era doente, então ele carrega o filho e o pai, e essa mulher que está atrás é a Creusa, né? Que é a mulher dele, só que ela se perde na multidão quando ele está fugindo. Né? E daí ele pensa em voltar para buscá-la, e aparece uma imagem e diz assim, não, tu tem que fugir agora, porque senão tu não vai conseguir mais fugir. E daí ele abandona a mulher e vai encontrar uma série de companheiros, né, que estão sobre uma montanha, e eles então decidem construir navios e buscar uma outra terra, porque eles sabiam que ali eles não podiam continuar, se eles continuassem eles seriam mortos, né? Então, daí o Enéas vai fazer uma super viagem, né, que a gente não vai falar dessa viagem, porque ela é cheia de aventuras, né? Mas então, finalmente, ele vai chegar na região do Lácio, né? E lá vai encontrar um reino. Encontrando esse reino, né? Ele encontra a filha do rei daquele lugar, que já estava comprometida, ele tem toda uma luta para conseguir ficar com a Lavínia, né? E, por fim, ele se casa com a Lavínia. Se casa, tem filhos, e daí vai ter uma série de gerações, até que chega nessa geração, depois de muito tempo que se passou, vem um dos descendentes do Enéas com a Lavínia, se chama Proca. Né? O Proca teve um par de gêmeos, uns filhos gêmeos. Quem nasce primeiro é o Numitor e depois o Amúlio. Vocês sabem que quando são gêmeos, o primeiro que sai do ventre é o que vai ser o rei. Né? E daí, quando morre o Proca, né, o Numitor vai ser empossado e o Amúlio faz um golpe, né, e derruba o irmão. Derrubando o irmão, ele fica com medo de que
os filhos de Númenor acabem tentando reaver o poder. Então, o que ele faz é matar todos os filhos de Númenor. E ele tinha uma filha, que é a Réa Silvia, mas as mulheres não podiam reinar, então não haveria perigo. Só que o que acontece é que se ela tivesse um filho homem, esse filho poderia reivindicar o reinado. Então, o que ele faz é transformar a Réa Silvia numa vestal, né, uma sacerdotisa, porque as sacerdotisas tinham que ser virgens. Elas não podiam, elas poderiam ser punidas com a morte se elas perdessem a virgindade. Então, ele confina a Réa Silvia numa espécie de um convento, num santuário, né, onde ela vai ser sacerdotisa da, da deusa Vesta, né? Uma vestal, que é a deusa do fogo interior, né? Do fogo da casa. Na realidade, é a Hestia grega. Né? Bom, só que o que acontece é que Réa Silvia aparece grávida. Só que ela não aparece grávida de qualquer pessoa, ela aparece grávida do rei, do deus Marte. E daí o Amúlio fica com medo de matar a Silvia e os bebês. Nascem dois gêmeos novamente, né? Que vão se chamar Remo e Rômulo. E daí ele fica com medo de matar, porque ele tem medo de que se ele matasse os bebês, o Marte ia ficar super furioso com ele, ia fazer alguma coisa contra ele, contra o reinado dele, etc. Então, ele prende a Réa Silvia e tira os bebês dela e diz para um servente dele colocar os bebês numa cesta e colocar dentro do rio e deixar o rio levar. Claro que o Amúlio, ele pensa assim, bom, o rio vai levar e os bebês vão morrer afogados, né? Vão morrer de fome, de sede ou queimados pelo sol. Então, o criado faz isso, coloca os bebês no cestinho e coloca no rio. E o rio leva os bebês. Só que em determinado momento, o cestinho atraca num lugar, né? E nesse lugar, os bebês saem engatinhando do cestinho e existe uma loba. E miraculosamente a loba, ao invés de matar os bebês, ela adota os bebês, né? Então, os bebês ficam ali mamando na loba, se alimentando da loba. Nisso aparece um agricultor e vê os dois bebês, né? E se aproxima lentamente e retira os bebês da loba e leva para casa e os cria como filhos. Num determinado momento, né? Eles se revela a identidade deles e eles retomam o poder, né? Eles vão lá e derrubam o Amúlio, derrubam o tio. Só que eles não ficam na cidade do pai. Eles resolvem voltar para o lugar onde eles foram, onde a loba encontrou eles, né? E lá fundar uma cidade. Eles resolvem fazer tudo novo. E chegando então lá, né, na região, nessa região, eles, onde a loba morava, né? O Rômulo, ele pega e faz um risco no chão, né? E diz para o Remo: olha, esse lado é teu, esse lado é meu. E daí o Remo, ele era muito brincalhão, né? Ele dá um salto, né, para dentro da parte do Rômulo, né? E diz assim: ah, deixa de ser bobo, né? Olha aqui, é só soltar e eu consigo entrar no teu território. E nesse momento, o Rômulo tem um acesso de fúria e mata o Remo. Não se sabe se é porque o Remo era o que nasceu primeiro, né? Então ele que tinha o direito ao reinado. Não se sabe o que aconteceu, né? Exatamente. Mas ele teve um acesso de fúria e matou o irmão. Em seguida, logo depois, ele funda a cidade, né? E ele
funda a cidade, e encontra por ali passava um monte de homens, né, um monte de homens, assim, fugidos da guerra, ex-prisioneiros, escravos fugidos, hã homens, assim, sem educação, um pouco brutos, assim, e que andavam ali naquela região. Ele reuniu todos esses homens e ditou hum, uma lei que eles deviam seguir, e fundou uma pequena comunidade que ele chamou Roma, em homenagem a si próprio, claro, né, Rômulo, Roma. Então, ele cria essa pequena cidade que vai ser o seu reino. Só que daí ele se dá conta, né, que ele só tem homens na cidade, então ele está fadado que vai desaparecer a cidade em poucos anos, né, porque só tem homens, não tem como gerar crianças, etc, né. E daí, então, ele manda, né, eles tinham esse jeitinho, assim, bem, né, bem, assim, hã, convidativo a estabelecer, alianças e tudo, né. Então o Rômulo manda cartas para todos os reinos vizinhos, dizendo assim que a cidade está disponível, que ele tem muitos homens, que ele precisa de pessoas, que se enviem mulheres para fazer aliança entre os reinos, né, então que eles estão disponíveis para desposar mulheres, então naquele reino se faria uma aliança. Bom, ninguém respondeu, né. Vocês veem, assim, que eles tinham um aspecto um pouco estranho, né, então ninguém respondeu, ninguém quis fazer aliança com eles. Daí, então, o Rômulo ficou pensando: "Mas como que a gente vai fazer para ter mulher?", né. Daí, então, ele diz assim: "Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa". E fizeram uma grande festa e convidaram todas as comunidades da região. E foram nessa festa, né, os sabinos, hum, os sabinos com as suas esposas e suas filhas, e estavam lá passeando super, assim, felizes, e as sabinas eram muito bonitas, né, eram mulheres muito bonitas. E daí, então, o que acontece? O Rômulo reúne os seus homens, né, e em um determinado momento ele ataca as pessoas que estavam na festa, né, e rouba as mulheres dos sabinos. Bom, o que que acontece, né, hã, não foi logo em seguida, né, que os sabinos conseguem retomar as mulheres, né, eles levam como os homens de Rômulo, né, que eram chamados latinos, né, como os latinos eram, muito, assim, guerreiros muito potentes, né, então os sabinos tiveram que se organizar para realmente fazer uma invasão e retomar suas mulheres. E daí, nesse tempo, né, as mulheres, sabinas, elas inicialmente elas foram super resistentes e elas se negavam a se entregar para os homens, né, e teve episódios muito brutais. Mas daí o Rômulo reuniu os homens e disse assim: "Olha, a gente vai fazer algumas regras de como vai levar essa relação com essas mulheres, porque senão a gente nunca vai conseguir ter paz dentro da nossa nova comunidade". Então, ele garantiu para as mulheres uma série de direitos, né, de direitos, hã, que, satisfizeram as mulheres, né. Então, direitos de, ter sua dignidade, de ter o seu espaço, de não ter violência doméstica, então, tinha uma série de regras que permeava a relação entre os homens, né, e as mulheres. Bom, isso fez com que se acalmasse os ânimos, né, e foi passando o tempo, e aos poucos as mulheres começaram a ter relação com esses homens, algumas ficaram grávidas, já tinham filhos e foi passando o tempo. Finalmente, os sabinos reuniram um exército para ir buscar as suas mulheres com os latinos. E chegando lá, né, se armou um clima de guerra imediatamente, e que ia ser uma guerra muito sangrenta. Então, nesse momento, as mulheres se atiram no meio do campo de batalha, né, e pedem que não exista luta, né,
que existe a integração dos dois povos. E a partir daquele momento, então, os sabinos e os latinos formam um único povo. E nunca mais se teve notícias de nenhum conflito entre eles. Bom, então aí é o início de Roma, né? É a lenda que vai contar o início de Roma. Bom, naquela região onde nasce Roma, a gente vai encontrar uma caverna, né? Uma caverna que realmente existiu e que nessa caverna se praticavam alguns rituais, né, pagãos, que é bem interessante, né? Porque eram rituais dentro dessa caverna, se chamava Lupercalia, né? Então, Luper, o prefixo Luper quer dizer lobo, né? Então, dentro dessa caverna se fazia alguns rituais orgiásticos, né? Que envolviam a morte de umas cabras, né? E uma corrida das pessoas nuas depois da morte das cabras, somente coberto com as peles ensanguentadas, né? E as pessoas que participavam dos rituais, elas saíam com uns chicotes de couro e batiam em todas as pessoas que elas encontravam, né? Era um ritual meio estranho, mas é interessante a gente perceber que existia esse ritual ali, né? E que, na realidade, esse ritual, ele era um ritual de fertilidade, né? Dentro de uma caverna que se chama Luper, né? Então, que aí a gente pode fazer uma relação com a questão da loba, né? Então, o mito, claro, esse mito não aconteceu, né? E possivelmente nunca tenha existido um Rômulo e Remo, mas a gente vê que na região que teve essa caverna, né? Ela ainda existe, né? Que é perto do Palatino, em Roma. Então, é interessante ver isso, né? Bom, o surgimento histórico de Roma, ele se dá na beira do rio Tibre, agora me veio o nome, né, em português, do rio Tevere Tibre. Então, nessa região exatamente, o rio, que era muito caudaloso e dava para se navegar nele, então existia um comércio que passava por esse rio, né? Justo nessa região, né, de Roma, onde foi fundada Roma, existiam bancos de areia onde era possível cruzar o rio sem ponte. Né? E naquela época a tecnologia de ponte não era muito desenvolvida, né? Então era um custo fazer uma ponte, né? Então nessa região onde não existia cidade, não existia nada, se formou um pequeno comércio, um pequeno acampamento, né? De pessoas que vinham viajando com com as suas carroças, de pequenos navios que vinham fazendo transporte de mercadoria no rio, né? E aí surge um pequeno núcleo comercial, né? Que vai ser o núcleo fundante da cidade. Desde o início, essa cidade ela vai ter uma diversidade cultural diferenciada, né? Porque não se trata só de um povo, são vários povos que circulam ali, de várias partes do mundo, né? Então, é uma característica que vai se manter durante toda a história de Roma, né, do Império Romano, é uma abertura à diversidade. Então, inclusive, os exércitos romanos, eles sempre se mantiveram muito grandes e muito potentes, porque, por exemplo, eles invadiam uma cidade, eles capturavam um monte de gente como escravos, né, e levavam para Roma. Mas, aos poucos, algumas dessas pessoas tinham condições de sair da questão de ser escravos e eles eram imediatamente absorvidos pela sociedade, eles não ficavam sendo o estrangeiro, diferente. A sociedade absorvia. Então, na realidade, grandes guerreiros de vários povos, eles eram integrados a esse exército, né? E isso fortalecia cada vez mais o próprio exército, as técnicas de guerra, etc. Inclusive em nível de parlamento, tudo. A pessoa que entrava em Roma, ela tinha uma possibilidade de ascender socialmente diferente de outros povos onde isso era mais rígido, onde o estrangeiro era sempre considerado um estrangeiro.
Bom, mas a gente tem coisas contrastantes a isso também, né? Porque apesar de ser uma sociedade mais aberta, é uma sociedade patriarcal, né? Que tem uma característica que é muito diferente da sociedade grega, que era muito voltada para a filosofia, para a arte, para o teatro, para a comédia, né? Para as manifestações culturais, para a filosofia. Então, o romano ele vai ter uma mitologia muito semelhante à grega, só que muito menos potente, com menos histórias, e ele tem como característica central não a arte, não a filosofia, mas o pragmatismo, né? Então, são pessoas super práticas que vão buscar a solução das coisas, sem muito encantamento nas coisas, com muita praticidade. E o centro organizador da sociedade são as famílias, que vão se comportar como grandes clãs, né? E que vão ter o patriarca como centro da organização, né? E esses clãs é muito interessante a gente ver no nível religioso, né? Porque cada clã tem uma religião própria, uma forma de celebrar, né? E o Estado tinha uma religião que é de todo o Estado, mas a religião não diz, oficial do Estado nunca dizia, olha, vocês têm que fazer o rito assim. Aceitava qualquer rito. O Estado ele lembrava das datas e das coisas que tinham que ser celebradas. Agora, como ia ser celebrado, cabia a cada patriarca, cada centro de família, que era o patriarca, sempre um homem, né? Definir qual era o tipo de manifestação, o tipo de ritual, o tipo de celebração. Então, existia dentro dessa estrutura familiar um respeito ilimitado à hierarquia, né? É super hierárquico, e o homem, chefe de família, ele tem direitos ilimitados, né? Então, todos devem obediência a ele, e é interessante que no primeiro período romano, né, onde existe a monarquia, também a relação do monarca com o povo é muito semelhante com a relação da família, né? Então, com essa autoridade que não pode ser contestada, né? Mas uma organização quase como um clã, né? Então, uma das características importantes de a gente entender na cultura romana e como ela vai incidir na gente é que é uma cultura totalmente voltada para a guerra, né? Originalmente, o povo romano era um povo agrícola, mas aos poucos eles vão se tornando tão fortes na guerra que não vale a pena nem cultivar os campos, né? Eles vão ter campos cultivados ao redor de Roma e tudo, são os grandes generais que vão ter esses campos que vão funcionar com base na mão de obra escrava, né? Mas o centro da riqueza de Roma não é a agricultura, né? O centro da riqueza de Roma é o saque, né? Então, eles se constroem em cima do saque e da expansão do império. E daí, então, em cima disso, a grande justificativa para tantas guerras é que não existe paz sem a guerra, né? Então, essa coisa de que a guerra é o fundamento da cultura e que se a gente, a única forma de manter a paz é ter grandes exércitos ofensivos, é ter cada vez mais bombas atômicas, porque a bomba atômica é para manter a paz, né? A guerra é para manter a paz, a guerra é para voltar da paz, né? Então, essa justificativa de que para manter a paz é necessário a guerra, é uma justificativa que vem de Roma, inicia em Roma. E é isso, então, pessoal.